Meus amigos, vamos conversar com o deputado federal Mendonça Filho. Ele hoje é do União Brasil, também foi ministro da Educação, tem uma larga experiência também, que foi governador do estado de Pernambuco. Bom, deputado, queria dar um bom dia, boa tarde, boa noite, até porque nós estamos em rede social, né? As pessoas assistem a hora que quiserem, né? Isso é importante. E lembrando que hoje nós tivemos o falecimento do ex-ministro da época, vamos dizer assim, do golpe militar, ditadura, né, revolução, falam de muitas coisas e cada um tem a sua interpretação. O Delfim Neto. Ele foi responsável por, a gente chamou de milagre econômico. E foi milagre econômico porque o Brasil cresceu muito, né, e fez grandes obras na sua administração. Verdade, Carino. Eu diria que trata-se de um dos personagens mais importantes da história da República. Se você fizer uma avaliação nos últimos 50 anos, talvez poucos homens públicos tiveram a influência que Delfim Neto teve, do ponto de vista de política econômica e da política num sentido mais amplo da palavra, né? Ele foi ministro no regime militar, com grande poder, talvez poucos na história também tiveram tanto poder quanto ele, e depois da queda do regime militar, da reabertura política, da redemocratização, ele permaneceu por muito tempo influenciando vários governos, inclusive governos de esquerda, até Lula. Não, os dois governos, dois primeiros governos do atual presidente Lula, houve uma influência assim muito clara, o próprio presidente hoje admitiu. Isso, né? Exatamente. Talvez não admitiu tanto quanto houve a influência. Porque a gente fica olhando para o que houve no chamado milagre econômico, esse negócio de PAC e tal, parece até que era a cabeça do Delfim. Só que na ocasião do milagre econômico, as coisas saíram do papel. Você pode até, eu diria, contestar, até opinar criticamente, mas as coisas saíram do papel. Obras gigantescas como grandes hidrelétricas, estradas, aeroportos. Ele foi um período que o Brasil cresceu a taxas asiáticas, né? 8, 9, mais de 10% ao ano. Realmente um viés de crescimento. O senhor fala saiu do papel, a obra é anunciada e ela é concluída, porque o que acontece hoje, infelizmente, é que a obra é anunciada e não termina, fica no meio do caminho. Outro dia eu lembrava que, por exemplo, a obra da Transnordestina, que interliga o oeste pernambucano, Salgueiro, que chegou até Salgueiro, até Suape, e tem o outro ramal que vai para Pecém. Eu estava no ato de anúncio com o presidente Lula quando era governador em 2006, há 18 anos atrás. Exato. Então, quer dizer, as coisas aqui no Brasil, depois chegaram a botar uns dormentes, uns trilhos, inclusive roubaram quase tudo já. Isso, então, quer dizer, eu acho que esse tipo de anúncio não pode acontecer mais, né? Você anuncia e não sai do papel. Mas está acontecendo. O senhor sabe muito bem que agora nós tivemos aí um contingenciamento de verba, inclusive da sua área, o senhor foi ministro da Educação. Aqui, a Universidade Federal de Pernambuco vai ficar sem 13 milhões de reais. O corte chega a quase 2, mas aqui, propriamente, aqui a Universidade Federal, 13 milhões de reais. É muito dinheiro, assim, para o reitor, ele falar assim, sim, eu estava planejando isso, aquilo, outro, de repente não vai ter mais. Isso é a questão de administração. Agora, fora obra mesmo. A própria governadora estava esperando algumas obras que foram anunciadas do PAC, que com um corte que o ministro da Fazenda anunciou no PAC cerca de 5 bilhões. Acho que não vai acontecer, não. Na verdade, eu acho que o governo atual do presidente Lula está enveredando pelo caminho que levou aquele colapso no governo Dilma, né? O pessoal fala até que é Dilmando. Dilmando. E é possível, né? Porque na prática se anunciou muitas obras, muitas ações, inclusive no PAC, e você teve, de outro lado, um aumento substancial da receita. O governo federal conseguiu aumentar a arrecadação em cerca de mais de 10% ao ano, o que é um recorde, porque eles mudaram
parte da legislação, ampliaram base de arrecadação, etc. Tal. Combustível mesmo voltou PIS, CONFINS, Isso. ICMS subiu também para o pessoal do governo do estado. Exatamente. Agora, você aumenta a arrecadação de um lado e aumenta a despesa mais do que a própria receita que já se elevou, é o caminho para você naufragar. Tanto é que a dívida pública está se elevando. Quando a dívida pública eleva, quem paga a conta é você que é tomador de crédito, né? No crediário, a taxa de juros eleva, a inflação sobe, porque aqueles que financiam a dívida pública ficam com medo de se porventura o governo vai ter capacidade de honrar ou não a manutenção da dívida pública, então desorganiza a economia. E isso significa, na prática, mais dificuldade para o cidadão em casa, no seu dia a dia. Preço de combustível aí superando R$6, preço da gasolina no litro, e por aí vai. Então, os preços subindo, o salário sendo comprimido no seu poder de compra, o poder de compra do brasileiro hoje está muito sufocado. Então, tem-se a ilusão de que o Brasil está muito bem, a classe média está muito bem, mas não está não. Eu ouço as pessoas, converso com as pessoas e as pessoas falam muito de aperto, dificuldade de honrar os compromissos no final do mês. Uma coisa que me chamou bastante atenção foi a reportagem da revista Veja sobre os planos sociais, BPC e principalmente Bolsa Família. Hoje nós temos 3 estados brasileiros que têm mais Bolsa Família que carteira assinada. É uma situação assim, a gente olha, pô, peraí. Pelo contrário, eu sempre defendo o direito de que você tenha um programa social que, aliás, esses programas começaram lá atrás com o Fernando Henrique Cardoso, o Bolsa Escola, o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Que estava vinculado a mãe e o pai provarem que o filho estava na escola. Hoje Isso. parece que está meio largado. Eu acho que tem que ter uma amarração, né? Uma obrigação social, familiar, de educar o filho, de preparar o filho para a vida e, ao mesmo tempo, de tirar o filho de uma condição de trabalho. O PET, por exemplo, é fundamental. Uma criança que está no sinal de trânsito hoje vendendo uma bala, um chiclete, deveria estar na escola. Esse é o lugar dessa criança. Infelizmente, mesmo com programas sociais como esse, ainda tem gente hoje que você se depara explorando crianças em sinais de trânsito e colocando elas em risco, ao invés de elas estarem dentro da escola. Então, a gente precisa ter essa questão hoje da carteira assinada, porque me chamou muita atenção esse dado. Você ter pelo menos 3 estados, por exemplo, como o Rio Grande do Norte, que tem um potencial turístico assim grandioso. Você falar que o Rio Grande do Norte não consegue empregar mais gente do que Bolsa Família, que gente com carteira assinada, é você pensar assim, de repente uma Miami, né, que não tem o potencial turístico que o Rio Grande do Norte tem. Então é muito complicado a gente analisar, pelo menos que a gente conhece um pouco do mundo, uma situação como essa. Você não ter carteira assinada dentro da margem do Bolsa Família. É verdade. E aí, na prática, você termina tornando muito desses programas sociais programas eleitorais. E aí isso realmente é uma coisa que a gente não pode conceber. Eu acho que a assistência para os mais pobres, renda mínima para aqueles que precisam, fundamental. Agora, isso não pode ser transformado num instrumento eleitoral para você fidelizar eleitor. Aí você está desvirtuando o caminho, porque qualquer país do mundo, Cardinô, que evoluiu, que cresceu, se desenvolveu basicamente tendo como fundamentos educação de qualidade, transformadora e emancipadora do jovem, da criança, do adulto, e de outra parte, crescimento por meio do trabalho e da força produtiva. Você gerar renda pelo trabalho, uma economia de mercado dinâmica que ocorreu e ocorre nos Estados Unidos, os principais países da Ásia, como Coreia do Sul, até mesmo a China, que é uma ditadura socialista, é um capitalismo puro. Eles tiraram 600 milhões de chineses da linha de pobreza, hoje emancipados, praticamente 3 Brasis. Então o Brasil, se caminhar nessa direção, vai gerar emprego, oportunidade, que é o que o cidadão médio quer, a oportunidade de viver à custa do seu próprio trabalho. Estamos conversando com o deputado federal Mendonça Filho e estamos falando aqui sobre esses cortes também que foram feitos no orçamento.
Para se ter uma ideia, neste momento, né, segundo dados, inclusive, do Tribunal de Contas da União, nós temos o orçamento do Bolsa Família, né, isso já era em 2023, quando se colocou toda a previsão para este ano. O orçamento do Bolsa Família, ele já é idêntico ao orçamento do Ministério da Educação. É idêntico. Tá? Agora, com os cortes que aconteceram no Ministério da Educação agora, 2 bilhões e pouco, eu não sei, é capaz do orçamento para a educação ser menor. É bem possível, o que é um contrassenso. Contrassenso. Né? Na verdade, se um programa que foi criado para botar a criança na escola, ou seja, quando foi criado, ainda na época do Fernando Henrique Cardoso, com o nome de Bolsa Escola, era para a mamãe e o papai disserem, não, eu estou levando aqui caderneta de frequência meu filhinho para a escola. Por isso que nós estamos ganhando aqui o Bolsa Escola, que depois passou a ser Bolsa Família, com a mesma situação, de que a pessoa comprovasse que a criança estava na escola. Aí hoje você tem um orçamento superior ao Ministério da Educação e não estou vendo a educação evoluir. Precisa evoluir, e numa velocidade muito maior, né? Crianças, hoje o acesso à creche ainda é abaixo do Plano Nacional de Educação, ou das metas do Plano Nacional de Educação, o desempenho do fundamental e no médio muito aquém. Recentemente relatei uma alteração substancial na reforma do ensino médio que nós promovemos à época que eu era ministro da Educação no governo Temer, que é muito importante conectar e articular a educação de nível médio com a educação técnica, que gera mais facilidade no acesso ao mercado de trabalho, ou seja, empregabilidade, e melhora a renda do jovem. E também mais interesse. O jovem hoje, Cardinal, ele sabe o que quer. E ele sabe que, para ele, mais importante do que aprender tudo, muito pouco sobre tudo, é melhor ele aprender o básico sobre tudo, mas se aprofundar nas áreas de conhecimento que estão relacionadas com o seu projeto de vida e ter integração com a educação técnica, que é justamente são os alicerces do novo ensino médio. Diversos veículos de comunicação norte-americanos, CNN, Wall Street Journal, Washington Post, New York Times, que estão informando que o governo americano está fazendo uma proposta ao ditador Maduro que ele saia da Venezuela e ele fique impune, ou seja, não vai, ele vai para algum lugar que ele escolha e fica por lá e deixa a oposição assumir o poder. O senhor acha que é uma saída, não? Bom, essa é a negociação para evitar, por exemplo, uma guerra civil, um banho de sangue, para mim é um preço que se tem que se pagar, que se pague. Que o ditador Maduro ele já extrapolou todos os limites da paciência do mundo, indiscutivelmente que ele já realmente abusou de agir contrariando os direitos humanos, as liberdades individuais, o respeito à civilidade, né? Ele é um ditador, como todo ele, perverso, perseguiu a oposição, montou uma eleição para ganhar no tapetão, mesmo assim perdeu. Manipulou. E perdeu atas, feio. Feio. Manipulou atas, não entrega atas, e eu lamento também, paralelamente, que o governo brasileiro passe a mão na cabeça dele. O Instituto Carter está mostrando aqui que com 81% das atas recuperadas, a vitória da oposição é de 60%. Isso. Então, quer dizer, não dá para o governo brasileiro ficar avalizando ou atenuando. E não mostrou as atas. As atas. Não mostrou. Isso. O presidente ficou, olha, tem que mostrar as atas, não sei o quê. Não mostrou as atas. O que está acontecendo com o presidente Lula? A Nicarágua mesmo botou para fora. Ortega. Aí agora o Maduro. O Maduro está assim, pisando no freio. Diz que tem um cidadão aí que foi preso na Espanha, que é um general, que o sujeito, no que ele falou lá, numa delação na Espanha, envolve Deus e o mundo do governo atual brasileiro. Pô, não duvido não, né? As relações aí entre o PT e esses governos sul-americanos bolivarianos e ditadores como Ortega, como Maduro, é alguma coisa que realmente me envergonha, né? Totalmente. Eu acho que isso é lamentável e inaceitável. Deputado, nós tivemos algumas opiniões de ex-ministro do STF sobre esse negócio do 881, que eles falam que foi uma tentativa de golpe e tal. Agora,
o grande problema são as condenações. Eu estava fazendo até uma comparação. Nós tivemos um caso bárbaro aqui, houve uma condenação na última sexta-feira. Um júri que terminou na sexta-feira, um feminicídio, crime cruel. Né? O cara pegou, estrangulou, depois botou fogo e enterrou a esposa. Ciúme, feminicídio, claro. Aí ele chega lá no tribunal, aí ele confessa. Aí a pena dele foi diminuída. Hoje, a pena pode chegar a 40 anos. 40 anos. Mas aí teve aquela questão da confissão, ajuda a justiça e e papapá. Eu não entendo muito como é que isso acontece, né? Um crime tão bárbaro desse, ele pegou 15. Só que ele já estava preso, né? Como o crime aconteceu em 2019, ele provavelmente mais 6 meses, ele fica e sai da cadeia. Ou seja, ele estará solto. Como aconteceu com aquele goleiro do Flamengo, o Bruno, foi condenado a 18, com 8 já estava solto, né? Aí eu estava vendo essas condenações do 8 de janeiro, Fátima, que é conhecida como Fátima Tubarão, aí teve uma outra também que escreveu de batom, perdeu Mané, lá no Supremo, estão condenados a 17 anos e 6 meses. Quer dizer, mais do que o feminicídio. Como é que os ministros estão aonde na cabeça, hein? Bom, Cardinal, primeiro, assim, minha crítica é total a essa impunidade que graça no Brasil com relação a esses crimes contra a vida. Não há crime mais, eu digo, abjeto do que aquele crime que ceifa a vida de um ser humano. Então, e muitas vezes de forma cruel, como você descreveu há pouco. Então, uma pessoa como essa deveria ter uma pena, eu diria, máxima, né? Apodrecer, literalmente, para usar o jargão popular, na cadeia. Aqui no Brasil, não. O sujeito mata, esfola, esquarteja criança, mulher, o diabo, e ainda fica, eu digo, numa situação de, eu diria, uma punição aquém daquilo que o cidadão aceita. Né? Não, o senhor imagina, por exemplo, uma mãe de uma jovem dessa, que a menina tinha 21 anos, né? Aí, daqui a pouco, estou falando daqui a pouco, que é daqui a pouco, porque no máximo vai ficar o quê? Pela legislação atual, vai cumprir um terço, daqui a pouco está na rua, né? Porque foram 15 anos. Então, daqui a pouco está na rua, vai passar na frente da mãe dessa moça, a mãe vai ver o assassino da filha. Absurdo. Sensação de impunidade. Total. E agora faça um paralelo, se ele cometesse um crime como esse na Europa, qualquer país da Europa, França, que é socialista, Espanha, Portugal, Inglaterra, Alemanha, ele passaria muito mais tempo na cadeia. Fosse nos Estados Unidos, ou ele teria uma condenação de prisão perpétua, ou seria até pena de morte em alguns estados. Tem um brasileiro, inclusive, que está pena perpétua. Então a leniência, ou seja, a forma que o brasileiro, eu digo, a justiça, de acordo com a legislação, encara certos crimes do Brasil, precisa mudar. Eu, como legislador, toda a legislação que venha no sentido de endurecer pena contra criminoso, e principalmente aquele homicida, eu estarei sempre, eu diria, alinhado numa posição de realmente buscar a maior e mais dura punição possível daqueles que cometem esse tipo de crime. E, paralelamente a isso, esse dado aí que você falou, esse fato do 8 de janeiro, sinceramente, não tem sentido. Eu acho que extrapola... Eu não vi, inclusive, esse pessoal armado falar em golpe sem dar um tiro. Aliás, o pessoal esquece, quem estava no poder já era o Lula. Então, se ele quisesse botar o exército, ele era o chefe das Forças Armadas. Houve até proposta de colocar um GLO, né, que é garantia da lei e da ordem. E o governo recuou, porque imaginava que a garantia da lei e da ordem poderia gerar um ambiente pró-golpe. Muita gente com suspeições indevidas. Na verdade, muitas pessoas atribuem ao Supremo Tribunal Federal um papel relevante de defesa das instituições democráticas e da democracia. Eu não contrario essa tese, mas quem, na verdade, na prática, avalizou foi o Exército, foram as Forças Armadas, que rechaçaram qualquer tentativa de golpe ou de intervenção militar. Então,
se você for isoladamente atribuir a uma instituição a defesa da Constituição e dos valores democráticos, Forças Armadas. Forças Armadas. Para mim está claro. Não houve um tiro, não botaram um tanque, então não. Quer dizer, esse movimento todo não deveria estar sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, na primeira instância. Qualquer jurista que você consulte chega a essa conclusão. Então, para mim, isso realmente está sendo conduzido, me perdoe a expressão muito franca, ao arrepio das bases constitucionais legais. E não vira a página, deputado. E não vira a página. Não vira a página. O Brasil não precisa disso mais, né? Ó, em Brasília, qual é o bicho que está pegando lá? O que o senhor diria nesse momento da gente encerrar nossa entrevista? Cardinal, na verdade, agora a gente retoma os trabalhos com a pauta da reforma tributária, né? A gente voltou o primeiro textão, né, da regulamentação da reforma tributária, e agora vai ser o comitê gestor dessa mudança substancial na base de arrecadação tributária de municípios, estados e do próprio governo federal. Já que o senhor falou da reforma tributária, eu tive até aqui com o também deputado Augusto Coutinho, tal, conversando sobre isso, que ele também estava lá na relatoria. Por que os deputados e agora os senadores estão discutindo a reforma tributária e, vez por outra, o governo lança uma MP, um PL em cima do que seria imposto? Quer dizer, eu não entendo. É uma contradição, mas contradição de quem está, no equilíbrio, eu diria, quase total entre receita e despesa, né? O governo não está conseguindo controlar suas despesas, seus gastos. Isso é muito ruim para a sociedade. E aí termina inventando novidade, mesmo votando uma reforma estrutural, que é a reforma tributária, sempre vem com novidades que na prática contradiz uma lógica de uma reforma estrutural que amplie a base de arrecadação e torne mais democrática e justa a base de arrecadação de impostos no nosso país. Parece até picuinha, mas eu tenho que até comentar. O senhor sabe os nomes desses ministros todos, não? Eu não consigo falar, não. Eu sou jornalista do presidente Lula. Não, conheço alguns, mas 39 é difícil. Na crise do Rio Grande do Sul, teve um ministro que eu olhei, quem é esse mesmo? Agora, o outro que foi eleito ministro extraordinário, que não sei o que lá, que era da comunicação. O Pimenta. O Pimenta, eu vi ele numa churrascaria gastando dinheiro. Aí o pessoal publicou que ele pagou com aquele cartão corporativo. Aí não dá. Aí tem até uma ministra também que fez uma farra num boteco lá em Brasília, gastou 104 mil reais no boteco. Falou, não, vamos comemorar, não sei o quê, 104 mil reais. Aí não tem orçamento que chegue, deputado. É verdade. Desse jeito, perdulário, gastando dinheiro do povo, não dá para ser assim, não. Haja reforma tributária. Haja reforma tributária. Obrigado, viu, deputado? Obrigado, Cardinal. Prazer em revê-lo. Um abraço.